Oi, eu sou a Karen e hoje eu vim contar um pouquinho do que Jesus fez na minha vida. Eu passei por uma separação muito difícil, onde eu sentia profundamente uma dor daquelas que anestesia a gente, sabe? Aquelas dores assim que a gente pensa, meu Deus, eu não vejo a hora dela acabar. E através desse término, né, eu havia colocado meu valor em coisas muito superficiais que no início eu não entendia. Mas o meu valor estava na casa, no carro, no emprego, na identidade de mãe, esposa, dona de casa. E quando tudo isso acabou, porque eu costumo dizer assim que eu voltei para a origem, que é a casa dos meus pais, onde eles me acolheram depois dessa separação. Voltei com os meus saquinhos de lixo, com 2 filhas e 2 gatos. E nunca voltar, regredir, né? Regredir é bom. Eu me sentia muito fracassada no momento em que isso aconteceu. Eu tinha vergonha de quem eu tinha me tornado, porque em um dia eu tinha tudo e no outro eu não tinha mais nada. No outro eu não tinha nenhuma identidade mais, porque ela ficou lá. E essa dor que eu sentia era tão profunda que quando eu cheguei aqui, eu estava tentando sobreviver a essa dor. Mas eu tinha que resolver a questão da escola das meninas, eu tinha muitas coisas para resolver no meio de uma dor tão profunda. E aí foi onde aconteceu o meu encontro com Deus. Deus, ele já vinha me resgatando muito antes. Ele já estava em resgate, já estava me chamando, porque é Deus quem nos chama. Só que eu não escutava a voz dele. Eu não tinha o entendimento de que era Deus me chamando. Quando aconteceu esse processo, onde eu me vi sem nada, sem nenhum pilar, tudo aquilo que antes eu enxergava valor, eu já não tinha mais. Aí foi onde eu voltei para ele. Mas eu não voltei para ele como uma filha amorosa, como uma filha grata, uma filha obediente. Eu voltei para ele buscando respostas. Eu voltei furiosa. Eu estava com muita raiva. E eu lembro que eu tinha sentido uma convicção muito forte, de sair das redes sociais. Para mim não fazia mais sentido estar lá. Hoje eu entendo que a convicção era o Espírito Santo o tempo todo me alertando, né? E eu fui obediente sem querer, mas eu saí das redes sociais. Hoje fazem 5 meses que eu não tenho acesso a nenhuma rede social, a não ser o meu WhatsApp. E essa obediência foi gerando com o tempo intimidade com Deus, porque eu não tinha mais nada. E eu queria respostas, eu queria entender o que tinha acontecido. Porque antes do meu casamento acabar, eu havia feito propósito com Deus. Eu havia falado assim com ele: Pai, restaura, faça alguma coisa. Porque eu tinha um entendimento de que família era algo muito sagrado. E não que não seja sagrado para Deus. Família realmente é sagrado. Mas eu havia entrado em um caminho que Deus não me mandou entrar. Deus não me mandou entrar naquele lugar. E eu entrei porque eu quis. E mesmo assim, Ele é um Pai tão bondoso que mesmo nas dores daquilo que a gente escolhe entrar, nas consequências daquilo que a gente escolheu, Ele nos resgata, Ele traz vida, Ele traz cura. E foi onde aconteceu o meu encontro com Ele. Eu lembro que há alguns dias eu cheguei, eu tinha pego
H1N1. Eu estava com uma dor do término, com essa H1N1, tendo que resolver problemas. Eu realmente, assim, se eu pudesse, naquele momento, eu teria parado, sabe? Eu teria dito, eu não quero mais viver. Tava doendo muito. E eu cheguei pra ele, quebrantada, chorando, aquele choro desesperador que só para quando já não tem mais lágrima, sabe? Eu cheguei pra ele daquela maneira e eu perguntei, pai, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor tirou aquilo que é tão valioso para o Senhor? O Senhor não ouviu as minhas orações, tudo que eu pedi para o Senhor, tudo que eu vinha te pedindo nesse tempo? E agora eu estou aqui, por que o Senhor fez isso? E eu perguntava para ele, sincera, o que eu fiz para o Senhor? Para você me colocar nesse lugar aqui, nesse lugar de dor. Eu fui uma filha má? Eu não fui. E eu tinha muitas perguntas para poucas respostas, porque era o momento de Deus estar no silêncio. Existe um momento em que Deus silencia e a gente não ouve Ele, e era aquele momento. E no outro dia estava eu lá de novo, e todos os dias eu me voltei para Ele, quebrantada. Eu comecei com muita raiva de Deus, eu estava com muita raiva dele, e eu falava isso para Ele. Eu dizia, pai, eu tô muito magoada com o Senhor. Eu tô triste. E não só isso, mas o Senhor não se revela para mim. O Senhor nem me responde. Depois de tudo que aconteceu, o Senhor ainda some. E eu não entendi. Até que Deus começou a falar comigo. Eu fui sentindo vontade de ler a Bíblia. Eu fui sentindo vontade, mesmo com raiva, eu queria conversar com Ele. Eu acordava no outro dia e eu dizia, tá, vem cá, vamos conversar, fala comigo. E eu fui tendo essa sede, e eu costumo dizer que foi o resgate que Deus fez. Desde muito antes, só que eu não entendi. E no meio da dor, começou a surgir paz. Eu sentia uma paz que eu não sabia explicar, mas eu sentia dor também. E nessa paz, eu queria buscar Ele. Eu queria. Então, o que aconteceu nesse processo? Eu comecei o dia inteiro, porque ali eu não tinha mais distrações. Costumo dizer assim, Deus tirou todas as distrações possíveis que eu poderia ter. E aí ali eu comecei a ler a Bíblia, ver pregações que me ajudaram muito e buscar entendimento nele. E ele começou a se manifestar na minha vida. Eu comecei a sentir ele, comecei a sentir o discernimento, eu comecei a entender algumas coisas, ele foi me revelando algumas coisas no meio do caminho. E eu fui sentindo uma paz tão maravilhosa. Eu lembro até hoje, o dia que as minhas filhas não estavam comigo, elas tinham ido para a casa do pai delas. E eu fiquei sozinha e eu tinha tanto medo de ficar sozinha depois da separação. Porque eu dizia, eu não vou aguentar, eu não consigo, não tem como. Eu falava para Deus. Eu lembro que eu senti de fazer um chimarrão e fui para a passarela na beira da praia. Quando eu cheguei lá, eu sentei lá e comecei a tomar o meu chimarrão sozinha. E eu comecei a conversar com Deus. E eu falei, pai, eu tava com muito medo de estar aqui sozinha. Eu fazia muito tempo que eu não me enxergava mais sozinha. E eu lembro que naquele exato momento, as aves que estavam voando ali, aqui na praia, geralmente tem bastante pássaros, elas começaram a voar baixinho e voar ali pertinho de mim. E um pouco antes eu tinha lido a parte que Deus fez as aves, ordenou que as aves voassem mais baixo para que as pessoas do deserto pudessem se alimentar. E ali eu entendi como se Deus estivesse falando assim para minha filha, eu estava o tempo todo contigo e eu não tô te deixando desamparada, eu tô te curando, eu tô trabalhando na sua vida. Você não vai entender agora, só depois, mas eu tô aqui. E eu caí num choro
tão profundo, mas não era mais um choro de dor, era um choro de alívio, de saber que no meu pior momento de dor, Deus estava ali, Ele estava comigo. Deus estava comigo, Ele estava ali o tempo todo. E então, as coisas começaram a fluir. Eu comecei a ter entendimento, eu comecei a ler, até que eu cheguei num momento de relacionamento com Deus. Eu acho que desde o início é isso que Ele espera de nós, que a gente se relacione com Ele, sabe? E por eu ser mãe, eu acabei vendo as minhas filhas como eu para Deus. Às vezes as minhas filhas chegam assim, mãe, eu quero um doce, eu quero agora, me dá. E eu vou lá e falo, não, filha, o doce agora não vai te fazer bem. Agora, doce de manhã você não vai comer. Então eu comecei a entrar nesse processo de pensar, meu Deus, eu acho que eu sou igual uma criança diante de Deus. Eu sou igual uma criança. Eu quero as coisas no meu tempo, agora, tem que ser, porque senão eu fico braba. E assim como a criança, assim como as minhas filhas não entendem o porquê que eu não posso comer doce de manhã cedo, eu também não entendi muitas coisas que Deus fez comigo. Mas Ele estava lá. Deus sabia que era pro meu bem. Então aconteceu esse resgate, que eu costumo dizer que foi a coisa mais linda que já aconteceu comigo. E Deus veio se manifestando e veio fazendo parte da minha vida no geral. Eu acordava de manhã cedo, falava com Ele, dizia, pai, eu tô aqui, vamos tomar um café juntos. E eu comecei a tratar Deus como se eu estivesse em um relacionamento, porque desde o início é isso que Ele pede para nós. Ele quer que a gente seja amiga dele. E foi isso que começou a acontecer, sem superficialidade, sabe? Eu chegava do jeito que eu tava para ele. Dizia, pai, hoje eu tô irritada porque hoje eu tenho bastante problemas para resolver. Fica comigo, não vai ser fácil, mas o Senhor tá aí. E aí tinha dias que eu tava feliz, eu tava sentindo uma leveza e eu chegava para ele do jeito que eu tava. E hoje fazem 5 meses e domingo passado, hoje nós estamos na sexta-feira, perdão. Domingo passado eu me batizei. Eu não frequentava igreja nenhuma, não frequento ainda, não faço parte, mas Jesus me levou até lá. Ele falou, filha, agora tá na hora. Era algo que eu já vinha orando para ele há algum tempo. E foi, assim, surreal. Porque eu olhei para minha história, para o lugar de onde Deus havia me tirado, lugar de extrema dor, e me levou para um lugar de paz, de entendimento, de confiança, entrega, sabe? Hoje eu não sei, nada, nenhuma circunstância ao redor mudou, mas eu mudei, eu tô diferente, Deus me tratou, Deus me curou, Ele revelou aquilo que precisava ser curado dentro de mim. E a pessoa que morria de medo de ficar sozinha, sem companhia, hoje para mim é um presente estar aqui com Deus. No meio do processo Ele foi colocando pessoas no meu caminho que estavam passando por dores parecidas com a minha, para que eu pudesse de alguma maneira ajudar elas. Porque eu vejo Deus assim como algo tão maravilhoso, sabe? Eu vejo Ele um Pai tão maravilhoso, tão bondoso, tão detalhista, porque Ele usa até mesmo os nossos piores momentos, as nossas piores dores, para que a gente possa ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Para que a gente possa ajudar. E hoje eu vivo como se tudo fosse um milagre. Eu tô aqui falando com vocês na janela e surgiu um sol maravilhoso e eu sinto Deus nisso. Deus tá aqui. E esse vídeo eu resolvi fazer porque eu sei que em algum lugar pode existir alguém que está passando por uma dor parecida, por uma dor onde não enxerga
mais vida, não enxerga mais a saída, acha que acabou. Mas eu tô aqui como testemunho vivo para dizer não acabou. Deus, ele tem um plano maravilhoso para sua vida, assim como ele teve para mim. E hoje eu posso dizer assim, nada ao meu redor mudou, mas tudo mudou. Porque hoje eu vejo com outros olhos. Deus curou meu coração de uma maneira que eu não consigo mensurar para vocês a bondade dele. Quanto ele veio trabalhando na minha vida. E ainda está. E esse vídeo é realmente para essas pessoas que estão perdidas, tentando entender o que está acontecendo comigo no meio dessa dor. Deus está trabalhando. Ele não revela. No deserto, ele não revela. Você só tem que passar. Eu costumo dizer assim, o deserto ele é uma ponte, né? E ponte a gente não mora nela, a gente atravessa ela. E foi isso que aconteceu comigo. Eu atravessei essa ponte e hoje eu estou aqui contando meu testemunho. Porque através da minha maior dor, hoje eu posso ajudar outras pessoas a enxergarem esperança na dor delas também. E essa minha maior dor, isso que aconteceu comigo, foi o que mais me fortaleceu. No início eu não entendia nada, mas foi exatamente a falta de entendimento, de não saber, que gerou em mim uma confiança em Deus inexplicável, uma entrega. Porque hoje eu chego para ele e falo, Pai, esse dia é teu, eu sou tua, e faça o que o Senhor tiver que fazer. Tira quem o Senhor precisa tirar. Me dá discernimento para mim saber escolher, alinhada com o que o Senhor quer para mim. E essa oração é uma oração extremamente verdadeira. De uma filha que começou com raiva do pai. E daí eu imagino aquelas adolescentes, né? Que vão sair. Filhos, né? Eu sou mãe de duas, eu sei o que eu tô falando, porque o não é desconfortável. O não é desconfortável. Eu posso? Não, você não pode. Mas a mãe sabe o que é melhor para um filho. A mãe sabe que naquele lugar lá não dá. E a gente não entende. Mas nós, como mães, quem é mãe vai entender, a gente sabe o porquê que a gente está dizendo que não. E eu vejo Deus assim. Filha, você não precisa entender agora, mas eu estou fazendo algo novo. E aí eu terminei esse meu processo. Terminei não, né? Estou no processo, a gente nunca termina ele. Mas hoje o meu entendimento sobre Deus é totalmente diferente. Deus, ele transforma os nossos corações realmente de um jeito que faz a gente colocar o nosso valor nele e não em coisas. Porque o fato de eu ter sido tão machucada, de eu ter uma parte minha ter ficado lá, foi justamente porque eu coloquei o meu valor naquelas coisas. E o nosso valor, ele não está em coisas. O nosso valor está em Deus. E quando a gente entende que Deus é o centro de tudo, que a gente não precisa de mais nada se não for Ele. Ele é o centro de tudo. Se você tiver Ele, você tem tudo. E eu não entendia isso até realmente ser íntima dele, ser amiga dele, ser filha. Deus quer filhos. Então, hoje a minha identidade ela foi restaurada. Eu costumo dizer sou uma nova mulher, até porque eu nasci de novo, né? Nasci de novo. Nasci em Deus. Minha identidade agora está firmada nele. E eu posso dizer, é a coisa mais linda. Sabe aquele vazio que você não consegue explicar, mas existe? Às vezes é só Deus. Deus entrando aí, Ele vai conseguir curar esse vazio. Porque tem lugares da nossa alma que só Ele sabe que precisa de cura. E Ele adora trabalhar. Ele adora trabalhar nas nossas vidas. Então eu posso te dizer, se você está passando hoje por algo parecido, não perca a fé.
Deserto é lugar de passagem, não de morada. Você vai passar por isso. E eu espero que esse vídeo de alguma maneira tenha conversado com você e que chegue nas pessoas que precisa chegar. Porque assim como eu fui transformada, restaurada, curada, você também pode. Ele só quer que você chegue para ele do jeito que você está. Não pense em performance, não pense em ser a melhor filha, não pense em chegar para ele com as palavras certas. Ele quer você assim, quebrada, com choro. As suas lágrimas ele recolhe. Então chega para ele da maneira que você está. Entrega tudo isso que você está sentindo hoje. E ele vai restaurar, ele vai curar. Eu sou o testemunho vivo de que ele cura.